trazer para vocês a abordagem sobre o tema de instrumentação industrial. Mas antes de continuar, eu gostava de saber de vocês, saber a vossa opinião sobre a qualidade do som, a qualidade da imagem, a qualidade da nossa live. Por favor, deixe nos comentários sobre alguma anomalia ou qualquer outra coisa que precisa ser melhorada. Enquanto o nosso pessoal aqui também vai fazendo a verificação. Sabemos que é uma noite de jogo de mundial, então há uma certa concorrência na audiência daquilo que é a questão da. Para a gente que gosta de jogo, gosta de jogar na França, não é? Então, nós teremos aqui, para aqueles que gostam de conhecimento, gostam daquilo que é a questão da tecnologia, estarão acompanhando a nossa live, certamente. E desde já agradecer essa disponibilidade que vocês têm. Deixa-me só rever aqui algo aqui. Acho que o som está saindo perfeitamente. Né? Deixa eu baixar aqui o volume. Certo. É verdade, não é? Como diz aqui já o Micael Congolo, não é? Ele diz que é verdade, é uma certa. Digo que é um certo desafio, não é? Um certo desafio escolher entre um jogo do Mundial, não é? E acompanhar aqui a nossa live. Nós queremos agradecer por isso. Mas nós também estamos a fazer exatamente o mesmo sacrifício, não é? A gente está fazendo muito mais, pois o nosso expediente termina às 20 e temos a necessidade de dar sequência aqui da live para partilhar com vocês os conhecimentos que precisam, para partilhar com vocês algumas novidades sobre a indústria. Ora bem, sem mais delongas, nós hoje estamos para falar sobre a instrumentação industrial. A partilha hoje sigir-se-á na necessidade de mostrar para vocês por que esta área é muito requerida na indústria, quais são as saídas possíveis para esta área. Pois as pessoas quando olham para a instrumentação, ou quando ouvem falar sobre a instrumentação, ou quando pensam sobre a instrumentação, veem apenas instrumentação. Não sabem, muitos não sabem que a instrumentação subdivide-se em várias outras áreas. E eu estaria aqui a mostrar para vocês. Estarei também a falar com vocês sobre as áreas ou os locais onde um técnico de instrumentação poderá trabalhar. As áreas onde um técnico de instrumentação poderá trabalhar. E por que há tanta necessidade deste técnico na indústria? E estaremos aqui também a partilhar para vocês aquilo que poderão ser minimamente os salários, não é, pagos por esses técnicos. E, e eu vou abordar de uma tal maneira direta para evitar euforias, não é, e altas expectativas. Ora bem, continuando, não é? Vamos primeiramente partir pela definição da instrumentação. O que é instrumentação? Deixa aí o seu comentário. Deixa aí seu comentário o que você entende sobre a instrumentação. E também vamos querer partilhar com vocês o que faz realmente um técnico de instrumentação. Quais são as atividades que esse técnico desenvolve, quais são as atividades que esse técnico faz na planta. Ora bem, falando da instrumentação, dizer que é o processo de projetar, fabricar e utilizar instrumentos físicos ou sistema de instrumentos para detenção, observação, medição, controle automático de processos industriais. A instrumentação também é definida como um conjunto de dispositivos e técnicas utilizadas para monitorar e controlar fenômenos físicos que ocorrem em um sistema termodinâmico. A ICA, ou a ISA, não é? ISA, não é? Também conhecida como Instrumentation and System Automation Society,
ela define a instrumentação como sendo a coleção de instrumentos e a sua aplicação para fins de observação, medição e controle. Ora bem, vejamos aqui que em todas as definições eles têm um denominador comum, que é a observação, medição e controle de processos. Mas esses processos devem ser processos termodinâmicos. O que são processos termodinâmicos? Pois existe instrumentação ou instrumentista industrial e também existe instrumentista musical. Momentos há que as pessoas tendem a fazer confusão entre esses dois técnicos, não é? Técnico de instrumentação industrial e técnico de instrumentos musicais. Será que desempenham a mesma função? Será que fazem exatamente a mesma coisa? Qual é a sua opinião? Nós vamos responder mais adiante, ok? Certo. Então, quando nós falamos de instrumentos, então temos aqui a ISA, não é? Que é a ISA, ela diz que a instrumentação é uma coleção de instrumentos. Mas que instrumentos são esses? Não é? Então, quando nós olhamos para aquilo que é o controle de processos, o que quer dizer controle de processos? Controle de processos são sequências lógicas que interagem com instrumentos e controladores para controle de processos de produção. Então, para estes processos todos, deverão ser utilizados instrumentos de controle. Existem 4 variáveis fundamentais, que são as principais variáveis controladas na instrumentação. Variáveis essas que são a pressão, a temperatura, o nível e a vazão, o fluxo ou o caudal, é a mesma coisa. Então, 4 variáveis fundamentais: pressão, temperatura, nível, vazão ou fluxo. Essas são as 4 variáveis principais que são controladas na indústria. Depois temos algumas variáveis acrescidas, como por exemplo a densidade, a viscosidade, que poderão também ser variáveis incluídas, mas essas variáveis são controladas, não são intrinsecamente ligadas com o processo, são mais variáveis controladas em termos de controle de qualidade. Por isso é que não entram naquilo que é o processo de controle industrial. Então são mais no sentido do controle de qualidade. Mas certamente que se a qualidade estiver defeituosa, impacta certamente a produção. É a razão pela qual que essas variáveis também são muito controladas em algumas indústrias. Então, o controle das variáveis na instrumentação, falamos daquilo que é o controle da pressão, controle da temperatura, controle do nível e controle da vazão. Essas variáveis certamente não são controladas em todas as indústrias, ou melhor, algumas indústrias dão maior ênfase em algumas variáveis do que a outras, dependendo daquilo que são os seus processos produtivos. Quando nós falamos daquilo que é o uso de instrumentos, então estamos a falar que instrumentos são instrumentos físicos, não é? Ok? Olhando aqui, por exemplo, para as nossas imagens, não é? Então falamos aqui que são os instrumentos físicos. Temos, por exemplo, transmissores de pressão, temos transmissores de temperatura, temos transmissores de nível, temos transmissor de fluxo ou vazão. Então, o técnico de instrumentação é praticamente a pessoa que é encarregada ao controle e à manutenção desses instrumentos. Naquilo que é a definição da instrumentação, a instrumentação é uma função de muita responsabilidade. É essencial que o técnico de instrumentação domine sobre a segurança, pois o técnico de instrumentação ele vela pela a segurança da planta e tudo que nela contém, isto é, o patrimônio contido na planta e também aquilo que são os recursos humanos. Daí a necessidade das pessoas, não só da planta, mas também daquilo que é a sua área circunvizinha, pois qualquer anomalia por parte da instrumentação poderá gerar uma catástrofe e ceifar vidas, danificar equipamentos e destruir aquilo que são os materiais
ou aquilo que é o patrimônio da empresa. Daí a razão pela qual que nós sempre dissemos que a instrumentação é uma área de muita responsabilidade. Daí a necessidade do técnico desta área ser muito bem treinado. A formação de instrumentação para um técnico iniciante não pode ser dado em um mês ou em 2 semanas. Nós sempre defendemos isso. É essencial que o técnico seja bem treinado. Então, quando olhamos para os instrumentos, não é? Quando olhamos para os instrumentos, estamos a falar daquilo que são os instrumentos para ajudar no controle ou participar naquilo que é o controle de processos. Estamos a falar dos instrumentos de medição de pressão, como por exemplo demonstra aqui na imagem que nós partilhamos com vocês. Temos aqui, por exemplo, um transmissor de pressão diferencial, ok? Então, este processo o uso de instrumentos, né, vai variar de processo para processo. Temos aqui, por exemplo, um conjunto de instrumentos também. Temos, por exemplo, aqui os transmissores de nível, transmissor de temperatura, temos a questão das válvulas. E aqui temos demonstrado um processo industrial. Quando nós falamos de processo termodinâmico, temos aqui, por exemplo, a instrumentação na planta de produção de eletricidade. Estamos a falar de uma usina termoelétrica. Neste caso, temos aqui uma turbina a vapor. Pelo facto de nós termos aqui uma turbina a vapor e é concedido vapor para esta turbina, para a produção da eletricidade, é necessário que haja um controle. É necessário que haja um controle desse processo. Mas vamos explicar a instrumentação primeiramente em termos mais básicos. Em casa, a maioria, não é? Digamos que enche um tanque d'água. Para aqueles que não têm um sistema de controle muito mais básico, por exemplo, estamos a falar daquilo que são as boias de nível, ou mesmo até aquilo que são os sensores de nível. O enchimento desses tanques, não é? O enchimento do tanque vai basear-se através de uma eletrobomba, e esse tanque vai estar a encher. Se não tiver um controle de nível, deverá ter alguém a monitorar o enchimento deste tanque a todo momento. Então o tanque estará enchendo, a pessoa deverá estar aí a monitorar para saber se o tanque vai ou já está cheio ou não. Daí para poder desligar a eletrobomba ou fechar a válvula. E eu explico esse processo, pois é o processo mais básico que todo mundo tem em casa. Todo mundo já encheu um tanque. Então vamos enchendo o tanque. O tanque vai enchendo da forma paulatina. Se você não tiver um controle, um sistema de controle, deverá ter. Se você não tiver um sistema de controle automático, um sistema de controle instrumentalizado, você deverá usar um sistema de controle humano, que é o homem, né, que vai estar aí a observar se o tanque já está cheio. Quando o tanque encher, ele terá a incumbência de fechar a válvula e desligar a eletrobomba. Se esta pessoa falhar no seu sistema de controle, o que vai acontecer com o tanque? O tanque vai encher até transbordar, vai inundar a zona e desperdiçar o produto. E a instrumentação existe exatamente para isso, é para evitar essas falhas, esses erros, não é? Pois o homem é de natureza falho, não é? Então, nesse processo de controle, digamos que, por exemplo, precisa fazer o controle em sistemas industriais muito mais robustos, que deverá trabalhar na calada da noite. Então, o homem não terá capacidade suficiente para fazer o controle desses processos. É daí que entra a instrumentação. Eu falava de enchimento do tanque, então também no enchimento do tanque controla-se o nível. Estamos a falar, por exemplo, em sistemas, esse sistema de aquecimento. Aqui, na imagem que vos trago, temos aqui o sistema de controle para uma turbina a vapor, uma turbina de vapor para a produção de eletricidade, uma turbina termoelétrica, numa planta termoelétrica. Então, aqui, por exemplo, o nível da temperatura deverá ser controlado. Estamos a produzir vapor. Ao produzir o vapor, haverá um aumento excessivo da pressão. Se essa pressão aumentar até o ponto em que a resistência do material é suprida, então poderá causar uma catástrofe, não é? As tubulações poderão arrebentar. Então, para evitar isso, vamos controlar o quê? A pressão.
Para produzir o vapor é necessário termos água suficiente. Esta água estará num certo nível. Então, este nível da água deverá ser controlado. Então, temos aí o processo do controle de nível. E para produzir o vapor, vai ser alimentado a caldeira. A caldeira será alimentada com um tipo de combustível. Então, a quantidade de combustível que entra na caldeira deverá ser monitorado e controlado. Daí temos o processo de controle de fluxo ou vazão, para sabermos qual é a quantidade de fluido que está entrando no nosso boiler. Então, temos aqui aquilo que é a questão da definição da instrumentação. Então, na instrumentação existem processos. É essencial que o técnico de instrumentação domine os processos. Temos, por exemplo, esse processo da separação de petróleo. Estamos a falar do separador trifásico. Aqui também mostramos para vocês aquilo que são as simbologias que um técnico de instrumentação deverá entender. Estamos a falar daquilo que são os P&IDs. Pipeline and Process Designs ou Pipeline and Process Diagrams. Então, P&IDs, ok? Pipeline and Instrumentation Designs ou Pipeline and Instrumentation Diagrams. Então, o técnico de instrumentação deverá dominar estas simbologias, estes diagramas, pois esses diagramas servem para ilustrá-lo de como é que o processo funciona. E um bom técnico de instrumentação poderá interpretar esse processo e saber exatamente como é que o processo funciona, pois no ato da manutenção, basear-se no processo para poder fazer o troubleshoot ou encontrar algumas falhas que podem ocorrer na planta. Então, neste diagrama, mostra-nos um separador trifásico e essa simbologia que cá temos, por exemplo, o LC, LT. Então, são siglas que o técnico de instrumentação deverá perceber. Por exemplo, LT quer dizer que é Level Transmitter, não é? Um transmissor de nível, temos aqui no nosso separador. LC quer dizer que é Level Controller. Então, esse LT, né, no círculo, indica que está montado no campo. E aqui o LC quer dizer que é uma tela partilhada. Então, são aspectos que o técnico de instrumentação deverá compreender, deverá saber, deverá conseguir identificar. E aqui temos aquilo que é a pirâmide da automação. Então, onde é que o técnico de instrumentação aparece naquilo que é a pirâmide da automação? Então, sabemos que a automatização de processos nada funcionará sem que tenhamos a parte da instrumentação. Poderá até funcionar, não é? em certos pontos, mas nós necessitamos da parte da instrumentação. Então, a parte da instrumentação, no processo naquilo que é a pirâmide da automação, a instrumentação lida com os instrumentos de entrada, que são os sensores. Os instrumentos de entrada são os sensores, os transmissores, os switches. A instrumentação também lida com a parte das válvulas. Estamos a falar das válvulas de controle, estamos a falar das válvulas de blowdown, válvulas de shutdown. Todas aquelas válvulas automatizadas também serão da inteira responsabilidade da instrumentação. Então, o técnico de instrumentação deverá dominar estes processos. Neste caso, aqui, como... Ela mantém só o coisa. Slide. Então, aqui temos a parte daquilo que é o controle na instrumentação. Então, temos aqui a parte de controle. Não é? Então, na parte mais de cima, estamos aqui onde vocês estão a ver os computadores. Aqui temos a parte dos sistemas de controle. Na parte logo a seguir, mais abaixo, temos aqui a parte dos controladores. A parte mais abaixo, que nós chamamos a parte do chão de fábrica, onde temos os nossos atuadores, temos os nossos elementos de entrada, é a parte que é da inteira responsabilidade do técnico de instrumentação. Então, o técnico de instrumentação vai lidar com esses instrumentos. Esses instrumentos precisam ser calibrados, muitos dos quais, depois da utilização, se danificarem, precisam ser substituídos. Então, o técnico de instrumentação não trabalha apenas no processo da calibração, também deverá dominar a parte da instalação. Então, instalação dos instrumentos.
calibração dos instrumentos, manutenção dos instrumentos, controle de processos. Ele deverá dominar isto. Deverá dominar isto. Então, quais são as áreas de atuação para o técnico de instrumentação? Quais são as áreas de atuação para o técnico de instrumentação? Então, técnico de instrumentação, já sabemos que a área de instrumentação pertence ao departamento de eletricidade. Okay? Então, a instrumentação é um subdepartamento da área de eletricidade. Então, nós temos a eletricidade, depois temos a instrumentação. Um técnico de instrumentação, após a formação ou durante o processo de recrutamento, poderá tomar rumos diferentes. Né? Poderá tomar rumos diferentes. Então, ele poderá trabalhar como um técnico de instrumentação na parte da manutenção. Também poderá trabalhar como um técnico de ICSS. Poderá trabalhar como um técnico de métodos de instrumentação. Poderá trabalhar como um analyzer. Poderá trabalhar como um técnico de metering systems. Poderá trabalhar como um técnico de sistemas de incêndio. Poderá trabalhar como um técnico de válvulas de controle. Dependendo da planta, dependendo da empresa, dependendo do local, os técnicos poderão ser subdivididos, não é, nestas áreas. O técnico de instrumentação será a pessoa que vai velar na manutenção, calibração, instalação de transmissores de pressão, temperatura, nível, vazão. O técnico de ICSS, que nós chamamos de é o técnico de sistemas de controle integrado, sistema de controle, chama Integrated Control System and Safety. Então, sistema de controle e segurança, sistema de controle integrado e segurança, não é? Então, esta pessoa, ela vela pelo controle do sistema, a integração desse controle do sistema com a segurança. Como nós dissemos que as plantas normalmente são muito... o perigo está sempre à espreita. E as plantas de processos são muito perigosas. E a instrumentação serve para dar certeza da segurança nessas plantas. Então, uma falha na instrumentação poderá ser catastrófica. Então, o ICSS, ele entra nesse processo que vai integrar o controle de processo e a parte da segurança da planta. E eu poderei, quiçá, abordar um pouquinho neste aspecto, ou poderemos deixar esse tópico para a nossa próxima live. Estamos a falar daquilo que é Integrated Control System and Safety, e também estamos a falar daquilo que é SIS, que é Safety Instrumented System. Mas antes, porém, poderemos abordar sobre a automação. E também temos o técnico analyzer. Então, analyzer, não é parte do controle de qualidade, não é? Então, por exemplo, se estiver a produzir gás, então o gás deverá ter algumas propriedades químicas, algumas propriedades físicas, daquilo que é relevantes na sua utilização ou para a sua utilização. Nesse processo é necessário analisar a produção ou o gás a ser produzido, se realmente está nas especificações apropriadas. Exemplo prático. Não vamos falar de gás, vamos falar de produção de água, por exemplo. Sabemos que a água deverá ter uma certa qualidade. Por exemplo, o pH da água. Né? O pH da água, estamos a falar, por exemplo, o conteúdo de partículas sólidas que a água deverá apresentar. Então, neste processo, se eu tiver que produzir a água, vai-se fazer a captação da água, não é? Digamos, num rio. Essa água é levada em tanques. Nessa captação vai-se usar bombas, tem válvulas. Vai-se fazer a captação dessa água, vai-se levar em tanques. Nesses tanques, a água vai ser misturada com vários outros produtos químicos. Vai passar por processo de decantação, vários outros processos daquilo que é a questão da limpeza e purificação da própria água. Após a produção da água, antes que essa água passe para a zona, por exemplo, de engarrafamento, essa água deverá ser analisada no seu conteúdo, na sua qualidade, para sabermos se está no ponto para consumo humano. É aí onde vem a questão da análise, analyzer. Então, a técnica de instrumentação
que só lidam com o processo de analyzers. Não é? Então eles vão analisando, então, porque a análise feita não é análise laboratorial. Esta é uma análise feita na planta, na linha de produção. Então, há um conjunto de instrumentos e sensores que são colocados na linha, que vão analisando o conteúdo a ser produzido. Por exemplo, o conteúdo da água, a água a ser produzida. Ela vai medindo, né? Vai medindo, por exemplo, poderá medir a condutividade da água. Tem, por exemplo, sensores de condutividade para medirem a qualidade da água. Se por aventura esta água tiver nas especificações erradas, não é? Então essa água deverá ser desviada para um outro canal ou uma outra linha. Por exemplo, eu poderá analisar a condutividade, poderá analisar o pH, tem os sensores de pH, por exemplo, vai analisar, por exemplo, o pH da água. Então, o pH, se a água, por exemplo, tiver ácida, automaticamente essa água deverá ser rejeitada. Então, dependendo do processo de produção, essa água poderá ser rejeitada para o início da produção ou poderá ser descartada, né, em outras linhas. Então, tudo depende daquilo que é o processo. E esses processos são esses que devem ser compreendidos, entendidos e dominados por um técnico de instrumentação. Temos, por exemplo, o técnico de métodos de instrumentação. O que é que faz um técnico de métodos de instrumentação? Estamos a falar daquilo que é Instrumentation Methods Technician ou Instruments Methods Engineer. Não é? Então, o técnico de métodos de instrumentação, este é o homem que desenvolve os programas de manutenção da instrumentação, faz a seleção, por exemplo, de materiais e equipamentos que devem ir na planta de produção. Ele não está intrinsecamente ligado com a manutenção da planta, ele está ligado com aquilo que é a questão da criação de processos de manutenção da planta. O que quer dizer que, para fazer a manutenção, dois documentos são fundamentais na planta. Você precisa de um procedimento, você precisa de uma permissão de trabalho. E essa permissão de trabalho e procedimento vão trazer consigo, por exemplo, o PNID, vão trazer consigo, não é, aquilo que nós chamamos de Process Flow Diagrams, ou diagramas de fluxo de processo. Estes documentos deverão ser produzidos pelo técnico de métodos de instrumentação. O técnico de método de instrumentação não está diretamente, não trabalha diretamente na planta. Ele poderá estar a trabalhar a partir de um escritório, mas deverá fazer visitas regulares à planta de produção. Então, é uma área de saída também para técnicos de instrumentação. Então, você fazendo formação de instrumentação, não quer dizer que você vai logo trabalhar diretamente com aquilo que é o processo da calibração e instalação de transmissores, por exemplo. Então, existe uma variedade de áreas ou oportunidades de área de saída para técnico de instrumentação, uma vez formados. E estamos a falar, por exemplo, do técnico de metering system. O que é isso, metering system? Não é? Então, metering system são sistemas fiscais, são sistemas de controle de produção. Esses são os sistemas que, como nós dizemos, são sistemas fiscais. Por exemplo, no setor petrolífero, na produção de petróleo, é essencial que se saiba qual é a quantidade de petróleo que Angola está a produzir por dia, por exemplo. Quanto é que estamos a produzir? Estamos a produzir pouco menos de 1 milhão de barris por dia. Como é que se chega a esse número? Então, chega-se a esse número através dos sistemas fiscais e de controle de produção. Então, metering system. Então, o técnico de instrumentação, uma vez formado na área de instrumentação, poderá, por exemplo, ingressar para esta área, né? Para esta área, na área de metering system. Então, ele vai apenas cuidar daquilo que é o processo da manutenção dessas estruturas, né? Estruturas fiscais de controle de produção. Também temos, por exemplo, o técnico de sistemas de combate ao incêndio. Então, Fire Gas System. Então, a técnica de instrumentação apenas vinculados com aquilo que é a manutenção, a instalação, a calibração e o controle dos instrumentos de combate ao incêndio. Vocês sabiam que todos os instrumentos de combate ao incêndio precisam de ser calibrados? Quando falamos de sistemas de combate ao incêndio, existem dois tipos de sistemas de combate ao incêndio. Existem aqueles instrumentos que são utilizados para zonas, nós chamamos de zonas seguras, não é? Por exemplo, na planta
Nenhuma das zonas é segura, nós chamamos de zonas seguras. E também tem aqueles instrumentos de combate ao incêndio que devem ser utilizados em zonas explosivas, não é, que chamamos ATEX, não é? ATEX atmospheric ou atmosferas explosivas, não é? Atmosferas explosivas, ATEX, não é? Explosive Atmosphere. Esses instrumentos são instrumentos que fazem parte da segurança da planta, não fazem parte do processo de produção, mas fazem parte da segurança da planta. É aí onde vem o ICSS. O ICSS ele integra aquilo que são os processos de controle que estão intrinsecamente ligados com o processo de produção e integra também aquilo que são os sistemas de segurança. Então, no sistema de segurança também temos aquilo que chamamos de SIS, que são o Safety Instrumented Systems. Não é? Safety Instrumented System também tem a ver com aquilo que é a questão da segurança da própria planta. Então, naquilo que é o técnico de instrumentação ou técnico de sistemas de combate ao incêndio, também vai se encontrar, por exemplo, um técnico de SAS, não é, que está apenas vinculado com aquilo que é a manutenção da segurança da planta, olhando para aquilo que são os instrumentos que são instalados na planta para evitar qualquer situações catastróficas. Então, essas são, de uma forma resumida, as áreas que um técnico de instrumentação poderá ingressar. Em algumas plantas você vai encontrar técnicos de instrumentação que lidam apenas com válvulas de controle. Ele já não tem outra função, já não tem outra responsabilidade, senão cuidar das válvulas de controle. Quando nós falamos das válvulas de controle, estamos a falar daquilo que são as válvulas de controle de processos, estamos a falar daquilo que, por exemplo, são as válvulas de shutdown, estamos a falar shutdown valves, SDVs, estamos a falar daquilo que são as BDVs, não é? Blowdown valves. Então, ele também poderá estar a cuidar dessas válvulas. Pois, embora as shutdown e as BDVs, que são as blowdown valves, estarem ligadas àquilo que é o processo de segurança. Eu acho que vamos trazer também um tópico aqui para falar um pouquinho da segurança na instrumentação. Como é que a instrumentação vela, como é que a instrumentação participa no processo da segurança da planta. Poderá ser um dos nossos tópicos, e se vocês toparem, poderemos falar sobre esse tópico já na próxima live. Mas na próxima live nós queremos tocar sobre a automação. Já que estamos a falar sobre a instrumentação, é possível que na próxima live, falemos sobre a automação industrial. E olhamos também de uma forma mais aprofundada sobre as atividades e as funções de um técnico de automação na indústria. Vocês também podem deixar aí o vosso comentário, e darem a vossa opinião sobre o próximo tópico. Ok? Ok. Boas. Agora, em que zonas trabalha um técnico de instrumentação? Não é? Em que zonas ou em que áreas trabalha, em que setores, em que locais trabalha um técnico de instrumentação? Então, um dos principais setores que absorve os técnicos de instrumentação é o setor petrolífero. O setor petrolífero, pois, é o setor onde há muitas variáveis que precisam ser controladas. Então, o setor petrolífero, você tem temperatura, você tem nível, você tem vazão, você tem pressão. Então, essas 4 variáveis devem ser controladas. E o setor petrolífero, não é, faz o controle dessas 4 variáveis. E as demais também. Não é? Mas essas são as principais variáveis da instrumentação. Ok? Então, olhando para aqui, eu estava aqui a tentar olhar para algumas questões. Estava aqui a olhar para algumas questões. Ok, vamos então continuar, não é? Ok, então, no setor petrolífero, onde é que um técnico de instrumentação poderá trabalhar? O técnico de instrumentação poderá trabalhar numa FPSO. Ok? Se você sabe o que é isso, uma FPSO, nós dissemos, eu estou a soletrar as letras, mas certamente no setor petrolífero nós dizemos FPSO. Se sabes o que é isso, uma FPSO, deixa o seu comentário. Não é? O que significa FPSO. Então, o técnico de instrumentação poderá trabalhar numa FPSO.
Também poderá trabalhar, por exemplo, em plataformas fixas. Então, FPSO já é flutuante. Algumas são fixas. Então, todas as plataformas petrolíferas, em todas as plataformas petrolíferas, você vai sempre encontrar técnicos de instrumentação. É obrigatório. É essencial e é obrigatório que em todas as plataformas petrolíferas, todas as plataformas de produção de petróleo, tenha técnicos de instrumentação. Seja essas plataformas, sejam elas flutuantes, sejam elas fixas, estejam elas onshore ou offshore, é essencial que tenha técnicos de instrumentação. Então, se for para o setor petrolífero, poderás trabalhar em FPSOs, poderás trabalhar em plataformas fixas, poderás trabalhar em plataformas onshore, como denotam aqui a nossa imagem. Não é? Como denotam aqui a nossa imagem. Okay? Então, você poderá trabalhar numa dessas plataformas. Daqui, como eu disse, poderá ser, por exemplo, onshore ou offshore. E também você poderá trabalhar em terminais de armazenamento de derivados de petróleo. Terminais de armazenamento de derivados de petróleo. Estamos a falar, por exemplo, do terminal oceânico da Barra do Dan. Então, todos os terminais necessitam de técnicos de instrumentação, pois têm tanques, e nesses tanques poderão ser monitorado o nível do produto. Tanques enormes que controle de nível não pode ser feito de forma manual ou através de humanos. Então é necessário que tenha um processo de controle. Também o técnico de instrumentação poderá trabalhar em refinarias, né, no setor petrolífero. Então refinarias fazem controle de temperatura, pois o processo da refinação consiste na destilação do petróleo. Logo, neste processo, fazem o controle de temperatura, fazem o controle de nível, pois têm tanques de armazenamento, fazem o controle da vazão, para saberem qual é a quantidade de produto que é enviado para a torre de destilação e também para saberem qual é a quantidade de produto que está sendo produzido. E fazem controle da pressão devido à questão da questão de segurança, né? Fazem controle de pressão e também em alguns aspectos da produção. Também o técnico de instrumentação poderá trabalhar em plantas LNG, que são plantas de produção de gás natural liquefeito. Vejam que existem várias opções do local de trabalho para um técnico de instrumentação. E só estamos a falar ainda do setor petrolífero, né, que é um dos setores que mais absorve técnicos de instrumentação. E vocês poderão agora, aqui fazer a conexão daquilo que é a questão da demanda desses técnicos na indústria, pois basta existirem novas plantas de produção de petróleo, basta existirem novos FPSOs, basta existirem novos terminais de armazenamento de derivados de petróleo, basta existirem novas refinarias, basta existirem novas plantas ou extensões de plantas de LNG, vão sempre requerer técnico de instrumentação. E mais, olham, para FPSOs, o período médio de produção poderá rondar dos 15 aos 25 anos. Então, se você for um técnico de instrumentação a ser contratado para trabalhar como técnico de instrumentação numa FPSO, não é? E se entrar, por exemplo, na fase inicial da FPSO, então você poderá ter um emprego para toda a vida, não é? Estamos a falar daí, são 35 anos, dependendo daquilo que é a questão da taxa da produção. Então, você poderá ter um emprego para toda a vida, ok? E é a razão pela qual, então, em todo momento que essa planta estiver a funcionar, vai necessitar de técnicos de instrumentação para manutenção da planta, e você poderá fazer parte dela. Refinarias, de igual modo, sabem que refinarias, a do Luanda, por exemplo, quantos anos tem? Sabem que a refinaria de Luanda foi construída pelo colônio, não é? Foi construída pelo colônio e existiu muito antes da independência de Angola. Então, quantos anos temos de independência? Então, essa refinaria existe até hoje, não é?
os técnicos primeiros contratados que lá trabalharam como técnicos de instrumentação, muitos dos quais já não existem. Então é isto. Então aí a necessidade da demanda desses técnicos crescer sempre que existirem novos projetos nesta vertente. Então, para além do setor petrolífero, há vários outros setores também que empregam técnicos de instrumentação. Estamos a falar, por exemplo, de indústrias e fábricas. Estamos a falar, por exemplo, das cimenteiras. Né? As cimenteiras. Então, as cimenteiras também empregam técnicos de instrumentação. Estamos a falar de fábrica de cimento. Por exemplo, a Cimangola, a CIF, não é? Pois embora já não está na fase da produção. Estamos a falar da fábrica de cimento do Kwanza Sul. Estamos a falar da fábrica de cimento aquela que temos no Lubito, em Benguela. Ok. As fábricas de cimento, né? Nomeadamente, temos a fábrica de cimento do Kwanza Sul, temos a Cimangola, temos a CIF, todas essas fábricas de cimento, não é? Elas também precisam de técnicos de instrumentação, pois eles fazem controle de processos, são processos termodinâmicos, são processos industriais, então precisam de técnicos de instrumentação. Agora, como vocês veem, por exemplo, na produção de petróleo, o controle de temperatura, né, é apenas para o controle de temperatura, o controle da pressão, o controle de nível e o controle da vazão é feita da forma contínua. Né, é feita da forma contínua. Já na refinaria, o controle da temperatura é a variável, digamos, a maior variável. A temperatura é a maior variável numa refinaria, pois o processo principal da refinaria é destilação de petróleo. Para destilar o petróleo, você precisa aquecer este petróleo. Daí a necessidade do controle eficiente da temperatura. Então, é a variável crucial na refinaria, pese embora controlem várias outras variáveis. Nas cimenteiras, idem, controle da temperatura é um processo crucial, pois as cimenteiras funcionam com fornos, e esses fornos são fornos de alta temperatura. Então é essencial que o controle da temperatura seja feita da forma eficiente. As outras variáveis também são controladas, como a vazão, a pressão e o nível, né? O nível dos produtos nos silos e tudo mais. Mas aqui a temperatura é uma variável muito mais controlada. Então, cada indústria poderá controlar variáveis, todas as variáveis, mas as variáveis de controle com mais ênfase, não é? Poderão variar de acordo com aquilo que é o produto a produzir. Estamos a falar também, por exemplo, da indústria alimentar. Na indústria alimentar também precisam de técnicos de instrumentação. Apesar de que certas indústrias alimentares não precisam de um técnico propriamente de instrumentação. Momentos há que eles contratam um técnico de eletricidade que percebe da instrumentação e ele vai fará os dois papéis. Também necessitam de técnico de instrumentação nas indústrias de biocombustíveis. Estamos a falar, por exemplo, para a produção de etanol, produção de açúcar. Então, todas essas indústrias de biocombustíveis precisam de técnico de instrumentação. Estamos a falar daquilo que é a indústria farmacêutica. Indústrias farmacêuticas também precisam de técnicos de instrumentação. Ok? Uma das indústrias que falei aqui em colocar a imagem é a indústria. Estamos a falar daquilo que são as centrais de produção de eletricidade. Ok? Então, as centrais de produção de eletricidade também precisam de técnico de instrumentação. Até porque muitas centrais de produção de eletricidade funcionam através da turbina a gás e muitas funcionam através da turbina a vapor, não é? Outras funcionam através das turbinas hidrelétricas. Então todas essas plantas de produção de eletricidade vão precisar sempre de técnico de instrumentação. Então há muitas saídas, há muitas oportunidades, há muitas áreas em que o técnico de instrumentação poderá fazer parte, ok? Então é essencial que, se você estiver a se formar na área de instrumentação, é essencial também que, se você tiver a pretensão de
ou ingressar na área de instrumentação, é essencial que você saiba exatamente essas áreas e domine, por exemplo, alguns processos dessas áreas. Estamos a falar, por exemplo, de processo na planta de produção de petróleo. Então, quais são os processos principais na planta de produção de petróleo? Os principais processos numa planta de produção de petróleo, estamos a falar daquilo que é o processo de separação, não é? Que é o principal processo, né? Pois na planta de processo de produção de petróleo, para além, por exemplo, daquilo que é a separação do crudo, também tem a produção da eletricidade, o tratamento da água, o tratamento do gás. Então, todos esses processos precisam de técnica de instrumentação. E mesmo na planta de produção de petróleo, os técnicos de instrumentação poderão ser segregados, né? Você vai ter, por exemplo, aqueles que estão totalmente ligados com a produção da eletricidade que a planta precisa para produzir, para funcionar. Pois, por exemplo, numa FPSO, a FPSO faz o quê? Ela utiliza o gás que é produzido durante o processo da produção de petróleo para produzir a eletricidade que a plataforma precisa. Então, você poderá ter técnicos de instrumentação relacionados apenas com esse processo ou naquilo que é o processo da turbina, para a produção de eletricidade. Então, dentro dessas áreas, poderás ter vários outros técnicos segregados e a operarem em cada uma dessas áreas. Yeah? Então, é um mar de oportunidades, é um mar de coisas muito, muito lindas. Não é? Então, há muito, muito que se fazer para a área de instrumentação. A razão pela qual que a demanda para técnicos de instrumentação continua em alta, pois temos várias plataformas a serem adicionadas naquilo que é o nosso processo da produção de petróleo. E esta demanda vai continuar. Essa demanda vai continuar e nós vamos abordar isto e vamos dizer o porquê também. Né? Então, o técnico de instrumentação, né? Algumas pessoas podem não perguntar, mas o técnico de instrumentação precisa entender de eletricidade? Nós já respondemos essa questão na live passada. O técnico de instrumentação precisa entender de eletricidade ou precisa ser eletricista ou preciso ser eletricista para ser um técnico de instrumentação? A resposta seria não. Você não precisa ser técnico de eletricidade para ser um técnico de instrumentação, mas sim, você precisa entender da eletricidade básica, que é a questão, por exemplo, da eletricidade de baixa tensão. Porque quando nós falamos da eletricidade, na indústria existem áreas que são denominadas como eletricidade. Não é? Então, quando nós falamos da eletricidade, estamos a falar daquilo que é a área dos 24 volts, acima dos 24 volts, estamos a falar da eletricidade. Agora, você como técnico de instrumentação, precisa entender sobre a eletricidade de baixa tensão. Né? Estamos a falar, por exemplo, uso de instrumentos de medição, conexão de sensores, transmissores, medição de sinais. Você precisa dominar isto. Pois, você não precisa ser eletricista, fora do qual o que faria o técnico de eletricidade neste caso. Mas é bem verdade que se você for um técnico de instrumentação que domina a eletricidade, as probabilidades de você conseguir emprego são maiores, pois tem empresas, por exemplo, que não recrutam apenas técnico de instrumentação, eles recrutam técnico de instrumentação e eletricidade. Então eles querem que você tenha domínio das duas áreas, não é? E apesar de que no seu dia a dia você poderá estar ligar um pouquinho mais para a área de instrumentação, se assim for, ou se tiver atividade um pouquinho mais para a eletricidade, estarás um pouquinho mais ligado para a área de eletricidade. Então, é essencial que, se você for um técnico de instrumentação, entendas de eletricidade, mas não é uma condição sine qua non para ingressar no mundo da instrumentação. Também, a questão às vezes que se faz é se o técnico de instrumentação precisa dominar a automação. Não necessariamente. Você é técnico de instrumentação, existe também técnico de automação. Então, existe uma segregação das responsabilidades. Da automação, cuida o técnico de automação. De instrumentação, cuida o técnico de instrumentação. Certamente, se fores um técnico de instrumentação e perceber sobre a automação, a probabilidade de você ter acesso ao mercado de trabalho é maior, pois você entende, não é, do processo. Agora,
Se você for um técnico, por exemplo, que entende de eletricidade, entende de instrumentação, entende de automação, existe uma área para si também, neste âmbito. Existe, que nós chamamos de técnico de sistemas de controle. Então, técnico de sistemas de controle será um técnico que deverá perceber sobre a instrumentação, deverá perceber sobre a automação, deverá perceber sobre a eletricidade. Dali você domina os sistemas de controle, pois você poderá calibrar os instrumentos, poderá programar os PLCs, poderás fazer a instalação elétrica. Você domina o sistema de controle e poderá fazer a instalação elétrica, poderá produzir, por exemplo, telas HMI, poderás produzir, por exemplo, telas de SCADA, poderás produzir, por exemplo, telas de DCS. Mas isto também vamos falar na nossa próxima live, onde vamos abordar sobre a automação. Vamos definir o que é isso SCADA, o que é isso DCS, o que deve realmente o que um técnico de automação deverá realmente dominar para ter aquilo que é a indústria na sua palma da mão. Então, é isto, colegas. Não precisa, como técnico de instrumentação, você tem vários técnicos de instrumentação que você vai encontrar na plataforma, eles não entendem nada sobre PLC. Muitos até já fizeram a formação de PLC, mas aquilo que é o seu cotidiano, aquilo que é a sua atuação diária, não os impõe, não os coloca totalmente em situações de, por exemplo, de programação de PLCs ou fazer troubleshoot de PLCs. Não é? Então estão mais ligados para a de instrumentação. Mas também faz encontrar aqueles que estão certamente ligados nas duas áreas. Agora, no setor petrolífero, a questão da responsabilidade é olhada, não é? Afino. Então as pessoas têm responsabilidades bem definidas, bem definidas. Isso é para evitar falhas, evitar erros. É a razão pela qual você vai encontrar técnicos de instrumentação, muitos, não é, técnicos de instrumentação segregados também. Alguns só cuidam mesmo daquilo que é sistemas de combate ao incêndio. Alguns só cuidam, por exemplo, daquilo que são válvulas de controle. Alguns só cuidam na parte de analisadores. Alguns só cuidam na parte de sistemas fiscais. Então, essa segregação é mesmo para evitar sobrecargas e falhas. Ok? Ok. Por exemplo, o André Kwanga diz aqui que ele já perdeu uma vaga na área de instrumentação por não dominar a eletricidade. Sim, se a vaga, por exemplo, for de técnico de eletricidade e instrumentação, as chances de você ter acesso a esta vaga são diminutas. Se você, como eu disse, se você for um técnico de eletricidade, se você for um técnico de instrumentação que domina a eletricidade, as chances de você ter acesso à indústria são altas. A Carla, acho que é Jane, não é? Que eu queria falar Jane, ok. Espero que tenha pronunciado bem o seu nome, Carla. A Carla pergunta se uma pessoa que não entende nada de eletricidade pode fazer o curso de instrumentação na IDACO. Certamente, Carla, o nosso primeiro módulo no curso de instrumentação, ou um dos módulos do curso de instrumentação na IDACO, é a eletricidade básica. Ok, eletricidade básica. Nós vamos ensinar-te aquela eletricidade que você precisa para te tornares técnica de instrumentação. Daquela eletricidade básica que um técnico de instrumentação precisa dominar, a gente vai ensinar. Agora, a eletricidade industrial, que isto é já uma coisa de técnico de eletricidade. Então, sem eletricidade, você pode muito bem fazer a formação de instrumentação na IDACO, pois a parte da eletricidade que necessitas te vai ser ensinado durante a formação. Ok? O André Kwanga diz: entendo instrumentação, eletricidade industrial, manutenção industrial e básico de automação, programação de variadores, soft starter e configuração de PLCs. Estou na fase de procura de emprego. André, você dominando tudo isso, já devia estar na indústria. Já? Temos que saber onde é que estás a falhar. Ok? Agora, essa instrumentação que dizes entender, não é? É preciso, ou nós olhamos a fundo, não é? Essa instrumentação que dizes entender. Essa automação também que dizes entender, é necessário olharmos a fundo. Pois as pessoas pensam que dominam a automação. Há muita gente que confunde
comandos, automação e comandos elétricos. Comandos elétricos e automação, mas hoje em dia o mundo departou-se de comandos, ou o mundo está a departar-se de comandos elétricos. Vocês sabem o que originou a criação de PLCs, né? Então, a automação, domínio da automação consiste no domínio de PLCs. Mas esse é um tópico para a próxima live, então vamos abordar sobre isso na próxima live. Então, se você entende de eletricidade, se você entende de instrumentação, ou digo assim, se você domina a eletricidade, se você domina a instrumentação, se você domina a automação, a única coisa que precisas fazer é procurar dominar inglês. Yeah? Terás o passaporte direto para a indústria. Esse já será o teu link para a indústria. Okay? Ou esses serão os teus links para a indústria. Ok? Ele disse, o Zezo Antena pergunta, sem experiência, consigo entrar ou encontrar um emprego como técnico? Certamente, Zezo. Zezo, nós temos vários técnicos formados. Aliás, todos os técnicos que a IDACO formou, que hoje estão na indústria, entraram sem experiência. A exposição que tiveram aqui foi suficiente para lhes dar acesso à indústria. Temos vários técnicos. Na verdade, eu queria convidar alguns técnicos para entrarem para esta live. Eu queria convidar alguns técnicos para entrarem para esta live. Só pelo facto da live ser um pouquinho a hora, não é? E também muitos deles nesse momento estão offshore e tudo mais. Então, mas é bem verdade que nas próximas lives poderei convidar alguns dos quais para juntarem-se a nós, né, aqui na live. Então, sem experiência, sim, mas é essencial que você domine a instrumentação propriamente dita. Não faça essas formações de lavar os olhos, essas formações de 2 semanas, 1 mês, que você não aprende aquilo que é a essência da instrumentação. É necessário que você faça uma formação completa que te leve a perceber exatamente sobre a instrumentação. Não faça formações só pelo intuito de ter o certificado. Deixa-te garantir uma coisa. O que te dá emprego na instrumentação não é o certificado. O que te dá emprego na instrumentação é você ter o domínio sobre a instrumentação, domínio de processos. Não vá fazer formações só pelo facto de ter um certificado. Não faça isso. Então, ao selecionar a formação a fazer, ou o local a fazer a formação, precisas reparar bem nos critérios da formação, no conteúdo programático e também no perfil de saída do técnico que vai ser formado, ou nos técnicos que são formados nessa instituição. Isto é importante. É importante. Também olhar um pouquinho naquilo que é a questão do historial da própria instituição. E vocês sabem que no que tange a formação na área de instrumentação, em Angola, a IDACO é referência. É referência. É a razão pela qual continuamos a ter empresas petrolíferas a nos visitarem. Continuamos a ter vários técnicos, não é, a irem para o setor petrolífero, pois nós somos a referência. E nós damos a instrumentação para que a pessoa saiba fazer. Não é? Saiba fazer. Ok? O Camilo diz que está fazendo instrumentação, está fazendo eletricidade industrial na IDACO e posteriormente fará automação e instrumentação. Camilo, estás no bom caminho. Estás no bom caminho. Depois é só adicionar o inglês, possivelmente um pouquinho de hidráulica e pneumática e estás bem feito. Ok? Ok. O Mateus da Silva diz que eles têm acompanhado e ele deseja fazer eletricidade de baixa tensão, comandos elétricos, eletricidade de manutenção industrial, automação industrial e, por último, instrumentação industrial. Porque esta área é muito competitiva, a razão pela qual... Mateus, se você precisa embarcar para a área de eletricidade industrial, por que fazer também eletricidade de baixa tensão? Não é? No comandos elétricos, você não precisa fazer eletricidade de manutenção industrial e comandos elétricos. Dentro da eletricidade de manutenção industrial, você deverá aprender comandos elétricos. Pois, vamos aqui olhar um pouquinho. Eletricidade de manutenção industrial. Se tu estás a fazer eletricidade de manutenção industrial, você precisa aprender os artefatos
relacionados à eletricidade industrial. E comandos elétricos faz parte da eletricidade industrial. Então, basta você fazer eletricidade industrial que você vai aprender comandos elétricos, ok? Então é só definir melhor aquilo que são as suas pretensões, ok? Ok. Ok, o Aníbal Manuel pergunta quando é que vamos abordar sobre produção petrolífera, aproveitando a oportunidade sem sair do ponto da live. Certamente, ok. Aníbal, vamos abordar sobre produção petrolífera. Nós temos muitos tópicos para abordar. Quando olhamos um pouquinho para aquilo que é a área petrolífera, vamos abordar sobre produção de petróleo, completação de poços de petróleo, perfuração de poços de petróleo, intervenções e o e-cover em poços de petróleo. Então vamos trazer todos esses tópicos aqui, mas alguns dos tópicos nós estaremos a deixar para abordar durante o podcast, né? Podcast, yeah? Então vamos tentar convidar pessoas ligadas na área. Certamente eu estou ligado na área, então vou convidar também alguns dos meus camas, bradas, que estão totalmente imbuídos para o setor petrolífero. Então vamos abordar sobre isso. Certamente, Aníbal, não é fugir do tópico, fazem parte daquilo que são os temas que nós vamos desenvolver nas próximas edições, sejam elas das nossas lives ou dos nossos podcasts. Boas. Então, continuando, nós já falamos daquilo que... Continuando do nosso tópico, não é? Continuando do nosso tópico, que é sobre a instrumentação. Só aproveitei aqui responder algumas questões. Então, o técnico de instrumentação também trabalha na sala de controle. Às vezes são as questões que nos são feitas. O técnico de instrumentação também trabalha na sala de controle. Ora bem, técnico de instrumentação é um técnico do campo. Ele fica no campo. Yeah? Ele não trabalha na sala de controle. Mas certamente está sempre ligado com a sala de controle. Quem trabalha na sala de controle é chamado de operador da sala de controle ou técnico da sala de controle. Daí a segregação da titularidade, não é? Mas o técnico, certamente o técnico de instrumentação, um bom técnico de instrumentação, certamente domina a sala de controle. Pois o que acontece no campo é visível na sala de controle. E o técnico de instrumentação, lá ele está em contato com os equipamentos físicos. Já o técnico da sala de controle está em contato com equipamentos no digital. Por exemplo, estamos a falar da válvula, não é? Então, o técnico da sala de controle ele monitora a válvula da forma digital na sala de controle. Já o técnico de instrumentação, por exemplo, vai controlar a válvula da forma física lá no campo. Então, o técnico da sala de controle fica na sala, já o técnico de instrumentação trabalha no campo. É bem verdade que é mais fácil pegar um técnico de instrumentação e transformar em técnico da sala de controle, mas poderá ser um pouquinho difícil pegar um técnico, ou vai requerer, não digo difícil, vai requerer mais recursos para transformar um técnico da sala de controle em técnico de instrumentação, pois ele precisa aprender, não é? Okay? Então, depois temos... Agora, as pessoas já perguntam, mas quanto ganha um técnico de instrumentação? Okay? Quanto ganha um técnico de instrumentação? Qual é o salário para os técnicos de instrumentação? Bem, isto vai variar, ok? Vai variar de área de trabalho. Nós aqui já mencionamos as áreas de trabalho onde podem atuar os técnicos de instrumentação. Estamos a falar, por exemplo, a indústria petrolífera, estamos a falar da indústria cimenteira, estamos a falar da indústria alimentar, biocombustíveis, indústrias farmacêuticas. Então, todas essas indústrias, o técnico de instrumentação não tem salário unificado, não, só porque o técnico vai ganhar X, não. Vocês já sabem que o setor petrolífero é das indústrias ou dos setores que mais bem paga, não é? Então, ali, o salário para o técnico de instrumentação poderá variar. Então, estamos a falar, por exemplo, de técnicos júnior, estamos a falar de técnicos sêniores, não é? Então, de partida, não é? De partida, hoje, não é? Com o mundo atual, não é? Com o mundo atual, com as atividades atuais, não é? Sabem que o setor petrolífero, vamos olhar um pouquinho para o setor petrolífero. O setor petrolífero, não é? Sofreu por uma fase, não é? De transição, estamos a falar da crise e tudo mais, não é? Então, os salários, não é? Foram depois sendo ajustados.
para um técnico recém-formado, yeah? Para um técnico recém-formado, sem experiências, para o acesso ao setor petrolífero, o salário poderá variar entre os 300 aos 700 mil kwanzas. Estamos a falar entre os 300 aos 900 mil kwanzas. Yeah? Os salários poderão variar entre os 300 e 900 mil. Tudo vai depender da empresa e do setor. Né? Do setor. Já quando o técnico começa a ganhar nível de senioridade, não é? Os salários poderão variar de 1 milhão a 2 milhões. Yeah? Nessa faixa, 1 milhão a 2 milhões. Agora, quando o técnico começa já ganha uma certa experiência, estamos a falar de salário de 2 milhões a 3 milhões de kwanzas. 2 milhões a 3 milhões de kwanzas. Quando o técnico já é super experiente, domina, já estamos a falar de salário já acima de 5 milhões. Então isso vai variar. Isso varia de empresas, varia de local de trabalho. Estamos a falar de setor, não estamos a falar de setor de trabalho. Se for o setor setor petrolífero, estamos a falar de cimenteiras, estamos a falar da indústria alimentar, estamos a falar da indústria biocombustível. Então, por exemplo, as indústrias, estamos a falar das cimenteiras, alimentar, biocombustíveis, farmacêuticas, as indústrias de produção de eletricidade, não é? Esses certamente pagam menos que a indústria petrolífera. A indústria petrolífera paga muito mais. Então, um salário para um recém-formado, por exemplo, na indústria petrolífera, poderá rondar aos 700 a 1 milhão e 500, dependendo da empresa. Né? Aos 700 a 1 milhão e 500, salário inicial para um recém-formado. Mas, o meu conselho para vocês é o seguinte. Se és recém-formado, não tens experiência de trabalho ou exposição na área em que pretendes entrar, o salário deverá ser para si algo adicional, não algo exigido. A primeira coisa que deverá fazer é procurar ter exposição ao ambiente de trabalho. Mesmo que lhe ofereçam 200 mil kwanzas ou 150 mil kwanzas, o seu ganho será a exposição que você terá no campo. O salário que vai ser pago deverás usar para alavancar as suas habilidades técnicas, os seus conhecimentos na área de instrumentação. Então, não olhe pelo salário. Tivemos um formando aqui da IDACO. Após a sua formação, recebeu uma proposta de emprego. E o salário era 200, julgo que era 200 mil kwanzas. E esse formando ligou para mim. A formador tem uma proposta, mas o salário que está a dar é muito pouco. Eu disse, mas quanto é que é? 200 mil. Eu disse, é muito pouco em referência a quê? Ah, não, formador da vida. Eu disse, a vida, que vida? Você formou-se agora, saíste da academia agora. O que é que você tem para oferecer para a empresa? Ainda deves agradecer, pois a empresa está a dar uma oportunidade de exposição ao mundo industrial. Então, não olhe para esse salário como pagamento para o trabalho que estarás a fazer. Olha para esse salário como um incentivo para o seu desenvolvimento técnico profissional. Tenha este primeiro emprego como, se quiseres, poderás tê-lo como um estágio profissional. Aproveita a base que esta empresa te vai dar, aproveita a base que você terá, não é, nesta empresa e desenvolva-se para poderes alcançar o nível do salário que você pretende. Então, é o meu conselho para vocês também. Não olhe para o salário como requisito. Olhe na exposição, olhe na experiência. Há quem está se a formar agora, o salário de 500 mil kwanzas não aceito. Não, eu para essas empresas não vou. Não. A indústria está muito competitiva. Então, se lhe aparecer uma oportunidade
por mais mínimo que o salário seja, mas desde que lhe dê a oportunidade de te expor ao campo, de te expor à vida prática, de te expor à realidade industrial, abrace o desafio. E eu te garanto que se realmente fores bem informado e fores uma pessoa proativa, com atitude, você não vai demorar nesse local. E foi exatamente o que eu disse a esses estudantes. Na verdade, era um grupo de estudantes. Foi exatamente o que eu disse a esses estudantes também. Eu disse, pelo conhecimento que vocês têm, pela capacidade que vocês vão demonstrar ali, vocês serão sugados por outras empresas. Então, a primeira coisa que vocês precisam é apenas essa exposição. E dito e feito, alguns destes já estão a ir offshore. E em menos de 2 anos trocaram. Em menos de 1 ano. Foram trocando, né? Foram para uma, agora foram para outra. E é assim que se evolui no setor. E é assim que se evolui na indústria. Então, numa primeira fase, não olhe no salário. Olhe na exposição. Olhe nas habilidades. Olhe na experiência que essa empresa... Não existe um pagamento. Aliás, a experiência faz parte do pagamento. A experiência faz parte do salário. Pois, quando você for para outra empresa, essa empresa te vai valorizar devido à experiência que você ganhou na outra que te deu a oportunidade de início. Vocês vão ver que no setor petrolífero, pessoas com 5 anos de experiência, pessoas com 10 anos de experiência, pessoas com 15 anos de experiência, também o salário vai variar. Então, um técnico de instrumentação com 15 anos de experiência, já estamos a falar de um salário de mais de 10 milhões de kwanza. Alguns já são supervisores, alguns chegam a ser superintendentes, estamos a falar de salário de mais ou menos 15, 20, alguns 35 milhões de kwanza. Então, a base é fundamental. A base é fundamental. Ok? É essencial que olhes para isto. És recém-formado, não tens experiência, não tens exposição. Lute em ter experiência e exposição. Mesmo até que se for, ou mesmo até que tenhas que trabalhar a custo zero. Te vou garantir que empresas A, que quando forem a te recrutar, pagarão pelo tempo que você ficou a se formar, pelo tempo que você ficou a trabalhar, a custo zero. Pelo tempo que você ficou a ganhar a experiência necessária, a exposição necessária para estar na indústria. Então, não olhemos como o salário como uma condição de empregabilidade. Quem deverá olhar para o salário como uma condição de empregabilidade são pessoas que já estão na indústria por muito tempo. Pessoas que já carregam uma certa experiência de trabalho. A não ser que não seja o teu foco e tens outras fontes de rendimento, tudo bem, mas se o teu foco é ir para a indústria, ganhar exposição, ganhar experiência, então o salário deverá ser apenas algo adicional. Certo? Então tem muitos colegas que, não, esse salário não, não, colega, calma, vai com calma. Yeah? Vai com calma, aprende primeiro. Yeah? Aprende primeiro. Ok? A Carla pergunta se aconselharia um técnico de HSE a fazer o curso de instrumentação. Qual é a relação entre os dois? Qual é a relação entre os dois cursos no ambiente de trabalho? Ok, uma boa questão. Se eu aconselharia o técnico de HSE a trabalhar, a fazer a formação de instrumentação. Ora bem, seria o inverso. Eu aconselharia um técnico de instrumentação a fazer HSE. E não necessariamente um técnico de HSE a fazer instrumentação. Se por aventura esse técnico de HSE trabalha como técnico de HSE. Agora, se esse técnico deseja imigrar para a área de instrumentação, ou deseja perceber aquilo que são os trabalhos sobre a instrumentação, poderá fazer a formação. Ou poderá simplesmente ler sobre a instrumentação.
Agora, se for um técnico de instrumentação, certamente o técnico de instrumentação precisa dominar a higiene e segurança no local de trabalho. A higiene e segurança no local de trabalho deverá ser dominada por todos. Deverá ser dominada por todos. Existe uma certa diferença quando nós falamos de HSE. Quer dizer, o técnico de higiene, o técnico de instrumentação deverá conhecer ou deverá ter domínio daquilo que são os princípios e as normas de segurança. Então, as formações que deverá fazer é um pouquinho mais relacionadas ao conhecimento dos procedimentos e dos riscos. Agora, o técnico de HSE, se pretende migrar, por exemplo, para a área de instrumentação, sim, aconselharia a fazer a formação de instrumentação. Ou se deseja simplesmente dominar a instrumentação, ter o conhecimento sobre a instrumentação, eu aconselharia a não fazer a formação, mas a primar por leituras sobre a instrumentação. Não sei se me faço entender. Carla, conseguiu perceber a minha resposta, não é? Se é técnica de instrumentação, se é técnica de HSE, deseja migrar para a instrumentação, sim, deverá fazer a formação. Se é técnica de HSE, precisa simplesmente entender sobre a instrumentação, não, faça leituras, baixa matérias, vê vídeos, conversa com alguém da área de instrumentação para lhe explicar, sim, para não gastar recursos. Agora, um técnico de instrumentação, se pretende fazer a formação de HSE, sim, eu aconselharia a fazer, mas depois de fazer todas as outras formações que estão intrinsecamente ligadas com a instrumentação. Então, se você já fez instrumentação, ainda não fizeste eletricidade ou automação, não precisa fazer curso da HSE. Faz instrumentação, faz eletricidade, faz automação. Se te restar tempo e recursos, enquanto esperas pelo emprego, pode fazer HSE. Mas também poderá, por exemplo, primar por leitura, não é? Leituras sobre HSE. Porque o técnico de instrumentação, o que ele precisa dominar ali, ele precisa dominar os procedimentos de higiene e segurança no local de trabalho. Normalmente quem faz a formação de higiene e segurança no local de trabalho é a pessoa que está sendo preparada para trabalhar como técnico de higiene e segurança no local de trabalho. Certo. O Michel, ele pergunta, está a fazer mecânica e deseja saber qual é a próxima formação a fazer. É sempre bom nós olharmos para aquilo que são as oportunidades atuais. O que o mercado está a oferecer. O que o mercado está a oferecer. Então, se está a fazer mecânica, foi o que nós abordamos na live passada, né? Mecânica dá-te uma certa abrangência. Estamos a falar daquilo que é mecânica de manutenção industrial, dá-te uma certa abrangência, pois você poderá atuar como técnico de frio e climatização, estamos a falar HVAC. Você poderá atuar como técnico de hidráulica e pneumática industrial. Você poderá atuar como técnico de desenho. Você poderá atuar como técnico de manutenção mecânica geral. Então, se você está fazendo mecânica, o que eu poderia aconselhar, não é fazer, aperfeiçoar nesses módulos que você vai tendo durante a formação. Por exemplo, você poderá, na mecânica você vai ver refrigeração, né, noções de refrigeração. Você poderá primar, por exemplo, em especializar-se em frio e climatização industrial. Você vai ver, por exemplo, noções de mecânica, você vai ver motores de combustão interna, não é? Estamos a falar de noções de mecânica automóvel. Você poderá, por exemplo, primar em especializar-se em mecânica automóvel. Então, poderão ser as próximas formações que deverá fazer. Como eu disse, hoje em dia as máquinas são elétricas, não é? Muitas delas já têm a componente, já não tem a componente mecânica, tem componente elétrica. Por exemplo, na mecânica, você vai notar que quando chegarem na fase da eletropneumática ou eletrohidráulica, né, vocês vão perceber pouco sobre a eletricidade.
mas vão perceber muito mais sobre a parte mecânica, que é a parte hidráulica, que é a parte pneumática. Então, se você puder também avançar depois para fazer a formação de eletricidade, então te vai capacitar muito mais para entender, por exemplo, o quadro elétrico nos sistemas eletropneumáticos, nos sistemas eletrohidráulicos. E seria uma mais-valia uma mais para si também. Então, poderá ser a área em que você poderá olhar. E olha que tem técnicos de mecânica, tem mecânicos instrumentistas. Tem mecânicos instrumentistas. Também você poderá olhar nesta vertente. Eu sempre disse uma coisa. Para mim, o bom técnico deverá ser aquele que entende o chão de fábrica, entende a fábrica toda. Yeah? Então, se você tiver recursos e capacidades mecânica, vais para a eletricidade, vais para a instrumentação, vais para a automação. Então, você consegue ter a planta de produção na palma da sua mão. Adelaide pergunta se eu... Adelaide diz que deseja que eu falasse sobre a relação entre a instrumentação e a automação e pergunta se eu aconselharia alguém, um técnico de instrumentação, a fazer automação. Adelaide, eu não aconselharia. Se eu tivesse capacidade, eu obrigaria todos os técnicos de instrumentação a fazerem automação. Pois eu olho muito na versatilidade. É bem verdade que não pode haver usurpação de responsabilidades. Yeah? Mas, se um técnico de instrumentação fizer automação, dá-lhe maior capacidade de perceber sobre processos, perceber sobre fazer troubleshoots na planta quando haver algum problema. Como disse, empresas há, por exemplo, que recrutam técnico de instrumentação e automação. Empresas há, por exemplo, que recrutam técnico de eletricidade e instrumentação. Então, automação, instrumentação e eletricidade são áreas complementares. São áreas complementares. Então, eu tenho instrumentação, tenho automação e tenho eletricidade. Então, se o técnico puder perceber sobre essas três áreas, não é? Então dá-lhe maior vantagem na planta. Dá-lhe maior vantagem na planta. Então, eu aconselharia sim um técnico de instrumentação a fazer automação. Assim também como eu aconselharia um técnico de automação a fazer instrumentação. Aliás, meu conselho foi sempre: faça eletricidade, faça instrumentação e faça automação. Aí ajuda-te a ter uma percepção geral sobre processos e sistemas de controle. Agora, uma relação entre a instrumentação e a automação. Explicar a instrumentação e a automação, a relação entre a instrumentação e a automação. Eu vou explicar para si olhando para esse gráfico, esse gráfico que nós temos aqui nos nossos slides, para você poder perceber a relação. Não é? Então, deixa-me cá ver se eu consigo. Se eu fizer uma... Ok, olhando para esse gráfico, nós aqui temos aquilo que é a segregação entre a instrumentação e a automação. Então, esta parte superior do gráfico, né? Essa parte superior do gráfico, o meu cursor não aparece, né, Carlos? Aparece? Se eu fizer um marco... Não percebi, mas é bonito. PowerPoint. Yes, it's PowerPoint. Let me just see. Ok, assim devia terminar a apresentação. Deixa-me só... Ok, acho que ela vai perceber. Se olharmos aqui nessa parte de cima, não é? Essa parte de cima, onde tem aqui os computadores e tem aqui essas partes nós chamamos de PLCs, não é? Então, a parte aqui dos computadores e a parte aqui dos PLCs é a parte intrinsecamente ligada com a automação. Agora, esta parte onde você tem aqui as válvulas, os transmissores, os sensores, não é? Esta parte está intrinsecamente ligada à instrumentação.
veja que tem linhas que ligam essa parte desses instrumentos com aqui os PLCs. Então, o técnico de instrumentação vela pelos elementos de entrada e alguns elementos de saída. Já o técnico de automação vela pelo controlador, que é o cérebro do processo. Eu vou levar isso a um exemplo um pouquinho mais prático, né, para te levar a entender. Olhamos para o campo como corpo humano. Então, a instrumentação é o quê? A instrumentação são os sentidos que você tem. Por exemplo, o tato, a audição, não é? A visão. Esses fazem parte da instrumentação, que são os seus sentidos, são os seus sensores. Yeah? Já a automação é o teu cérebro, porque ele é que processa, que é o controlador. Os elementos finais são o quê? São os seus braços, as suas pernas, a boca. São os elementos finais, pois eles executam. Então, quando você pensar em pegar alguma coisa, ou melhor, digamos assim, você vai sentir cheiro, não é? De alguma coisa. Então, quem vai sentir esse cheiro são as suas forças nasais. Essa parte é a instrumentação, que é o teu sensor. E esse cheiro vai ser transmitido para o teu cérebro. No teu cérebro você vai pensar em fazer alguma coisa. Vai dizer, não, aqui está cheirado, aqui tem um cheiro muito forte, então eu preciso sair daqui. É o que você vai pensar. Então, esse é o processamento que a parte do PLC vai fazer, que a parte do controlador vai fazer. Você, ao pensar em sair daqui, o que vai fazer? Vai mover as pernas. Então, baseado no cheiro que você sentiu, você vai pensar em sair daquele local e você vai mover as pernas para sair dali. Então, é assim que funciona no campo. Então, o cheiro que você vai sentir, quem é a parte da instrumentação, digo, a capacidade que você vai ter de sentir o cheiro é a parte da instrumentação. A capacidade que você vai ter de processar essa informação do cheiro que você sentiu e dizer que não vou sair daqui é a parte da automação. E a parte de você mover, não é, para sair daquele local é a parte mecânica ou a parte elétrica. Vamos falar, nesse caso aqui, a parte mecânica. Você vai mover as pernas para sair dali. Então, você vai mover as pernas baseado na informação que você obteve nas suas forças nasais e baseado no processamento que o teu cérebro fez mediante a situação que você estava passando naquele momento. É mais ou menos assim a interação entre eles. Então, por isso é que eu digo que são áreas complementares. Então, neste gráfico aqui nos apresenta como é que elas estão interligadas. Ok? Então, é mais ou menos assim a relação entre a instrumentação e a automação. Espero ter lhe levado à compreensão. Briguecho, acho que é isso, né? Briguecho, para pedir para fazer uma abordagem sobre o seu comentário. Qual é o seu comentário? Não consigo ver aqui. Movimentar os cilindros eletropneumáticos, muito boa área. Ok? Sim. Qual é a sua... Vamos ver aqui mais algumas. Vamos aqui responder algumas questões aqui. Deixa eu ir para o top. Ok, só alguma. Ok, sabendo que eu sou da prática, sou de prática e entendo muito sobre motores internos. Foi exatamente o que eu falei, acho que um dos colegas também, fez a mesma pergunta. Eu diria que vocês poderão, por exemplo, primar em aprimorar algumas áreas que vocês vão ver assim, da forma substancial. Por exemplo, a área de Havak, eu já falei na live passada, a área de Havak, que é o frio industrial, é uma área também com muitas saídas. Yeah? E vocês na mecânica vão ver frio e climatização, noções de frio e climatização, não é? Então você poderá, por exemplo, lutar em especializar-se em área de frio e climatização industrial. De modos, por exemplo, uma área de mecânica, uma área da mecânica. Você também poderá, por exemplo, especializar-se na área de mecânica automóvel.
Pois embora que mecânica automóvel, eu digo sempre que tem saídas, mas não dá muito dinheiro. A não ser que você crie a tua própria oficina, não é? Cria a tua própria oficina, daí você consegue gerir. Mas na indústria, mecânica automóvel. Agora, a parte boa, sim, é a parte de manutenção de motores, não é? Estamos a falar de manutenção de motores. Você também poderia, por exemplo, especializar-se na manutenção de geradores, por exemplo, não é? Manutenção de geradores, manutenção de motores, manutenção de turbinas, manutenção de compressores. Aí sim, você já tem uma grande saída. Yeah? Técnico de manutenção de turbinas, técnico de manutenção de compressores, técnico de manutenção de máquinas e motores, não é? Também tem uma grande saída. Então, se você primar, por exemplo, para mecânica automóvel e a indústria petrolífera, por exemplo, suga muitos técnicos de mecânica automóvel, pois técnico de mecânica automóvel percebe sobre motores de combustão interna. Então, motor de combustão interna faz parte daquilo que é o processo de funcionamento de várias máquinas que existem, por exemplo, offshore. Estamos a falar, por exemplo, em navios, estamos a falar em plataformas, então tem muitos geradores, tem muitas máquinas. Então também poderão ser áreas que vocês poderão lutar em especializar-se. Yeah. Ok. Ora bem, então, certo, então isso é o que nós queremos partilhar com vocês, não é? E isso é o que nós queremos partilhar com vocês sobre a instrumentação. Então é essencial que você saiba fazer a escolha de onde você vai fazer a formação. Não faça a formação só por questões de adquirir o certificado. Não, faça formações com a intenção de adquirir conhecimentos. E nós já tivemos casos aqui na IDACO em que o estudante não terminou a formação, estava vésperas a terminar. Vários estudantes, na verdade, já aconteceu isso com vários estudantes. Na véspera de término da formação, não é? Foram contratados pelo facto do nível de conhecimento de que tinham no momento, sobre a instrumentação, não pelo facto de terem apresentado um certificado de formação na área de instrumentação. Então, é essencial que nós em Angola, ou os jovens, não é? É necessário que nós os jovens mudemos o paradigma e comecemos a olhar nas formações de uma forma mais séria. Faça formações realmente para aprender, saber fazer. Yeah? Não faça formações simplesmente para obter o certificado. Pois quando for para uma entrevista, não é o certificado que vai falar por si. É você que vai falar por si. E a tua abordagem vai basear-se no nível de conhecimento que você detém sobre o assunto. E esse nível de conhecimento obtém-se, não é? Mediante a aprendizagem, a leitura. Já falamos disso também na live passada. Então, na leitura, no conhecimento. Então, faça formações para ter o conhecimento e saber fazer. Temos muita gente a fazer formações só pelo fato de querer acumular certificados. Então, o que conta na formação que você vai fazer é o nível de conhecimento que você vai poder absorver nesta formação. E não, você tem mais um papel para pendurar ou mais um papel. Vou te garantir, no setor petrolífero, você se tiver conhecimento, pode até não ter o certificado e serás empregado. Serás empregado. Serás empregado. Okay? Basta saber que você tem o conhecimento necessário da área, tens o domínio da área e terás o seu emprego. Então é essencial que olhemos nisso de uma forma mais séria. Ok? Então, fazer formações só por fazer. De uma formação de instrumentação não se dá. Até na idade que nós lutamos para dar essa formação em 3 meses. Né? É uma luta tremenda para essa formação em 3 meses. E os estudantes que passam por cá sabem disso. Então, fazer essa formação em 2 semanas é simplesmente para adquirir o certificado e poder não ser uma mais-valia. Okay? É essencial que saibamos selecionar, não é? As formações a fazer e também onde fazer. Né? Sim. Não estamos a dizer que só deve fazer na IDACO, estamos a dizer que não, precisa saber exatamente, saber fazer a seleção e fazer algumas questões sobre a formação. Ok? Ok, Bernardino pergunta, né? Profissional de HST, mas formação técnica também é eletricidade de baixa tensão, com o objetivo de tornar-se Process Safety Engineer. Quais formações deve fazer?
Ok, Bernardino, se você precisa ser Process Safety Engineer, você precisa entender sobre Process Safety. Então, Process Safety é a parte do SIS, não é? Da instrumentação. Então, eu diria, se o teu intuito é realmente tornar-se, por exemplo, Process Safety Engineer, é necessário que você entenda sobre a segurança de processos. A segurança de processos e poderás até não fazer a formação, mas se fizeres a formação, certo-á uma mais-valia. Então, poderás simplesmente embarcar para sistema de segurança de processos. E a sistema de segurança de processos e entender sobre segurança de processos. Dali você poderá depois tornar-se Process Safety Engineer. Yeah? Então, é fazer HSE, como já disseste, fazer, por exemplo, eletricidade. Você não precisa fazer eletricidade da forma completa. Podes, por exemplo, fazer por exemplo, segurança, electrical safety. Não é? Também tem informações que têm a ver com a segurança elétrica da planta. E também podes olhar para essas certificações. Certificações ou formações. Né? Segurança elétrica da planta, process safety, né? Sistemas de instrumentários de segurança. Então, podes olhar para esses processos todos, para essas formações todas e entender da forma geral sobre a segurança da planta. Né? E também é muito bom, muito boa área também, okay? Muito requisitada. Pois embora a demanda é muito diminuta, não é? Pois precisam apenas de uma, duas pessoas. Mas é uma boa área também. Ok? Certo. Então, ok. Tem um colega que diz que é agente da autoridade, mas nunca foi o sonho em querer utilizar o salário para me capacitar e ser um bom técnico para as indústrias. E o conselho que o senhor engenheiro vai me ajudar, o conselho do senhor engenheiro vai me ajudar muito. Obrigado mesmo. Neste momento, sou efetivo, né? O próximo ano, ok? Ok, boa. É assim, colegas, o primeiro salário, né? O primeiro salário não se escolhe. O primeiro emprego. O primeiro emprego não se escolhe. O primeiro emprego aceita-se como ele vem. A não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com violação dos seus princípios e tudo mais, não é? Algo que não é satisfatório naquilo que é a sociedade. Mas se for um emprego, não rejeite um emprego que vai lhe dar capacidade de crescimento e exposição industrial só por questões salariais. Ainda pelo contrário, use aquele salário para você se capacitar. Yeah? Use aquele salário para você se capacitar. Então, o primeiro salário, né? O primeiro salário é esse salário que você tem que usar como trampolim. Yeah? Você tem que usar aquele salário como trampolim. Capacite-se, não é? Capacita-te de tal maneira que sejas catapultado a um nível, não é? De salário e de emprego que desejas. Então, há pessoas que estão a trabalhar, ele já reclama do salário, porque é salário muito baixo, diz que é mísero, não é? Mas, se for a ver nas suas listas de necessidades, é uma lista enorme. Então, o primeiro salário, o primeiro emprego que te aparecer, é como se fosse uma pequena porta que vai ser aberta para você ter acesso a um mundo maior. Agora, se você começar a usar todos os recursos que vão te dar naquele momento, você vai permanecer naquele local, daquela porta pequena. Então, use este salário para capacitar-te de tal maneira que te vai catapultar numa zona maior, numa área maior. Então, deverá ser assim. Yeah? Faça. O conhecimento é poder, não é? Então, invista no seu conhecimento e ganharás poder. Então, é isso que a gente deverá fazer. Ok, 22h30, não é? Vamos fechar, ok? Mais perguntas?
Ok, mais perguntas? Eh, eu tenho um curso de eletricidade básica e comandos elétricos. Gostaria de saber se avanço para instrumentação ou PLC. O que fazer primeiro, ou seja, quem complementa quem. Casimiro, eu diria avança para instrumentação. E não faça apenas PLC, faça mesmo automação. Yeah? Vai te ser uma mais-valia. Ok? Agora, se não tiveres recurso, sim, aí pode avançar apenas com PLC. Yeah? Ok? Então, colegas, muito obrigado por nos acompanharem, por estarem aí do outro lado, para mais uma live. E continuem a acompanhar a nossa página. Estaremos aqui para continuar a partilhar conteúdos e conhecimento com vocês. Fica aqui a promessa da próxima live, na próxima terça-feira. Só vou ler aqui no meu calendário para vermos o dia. Próxima terça-feira será dia 23. Fica aqui a promessa para a nossa próxima live, no dia 23. Felizmente estamos muito ocupados aqui na IDACO, digo assim felizmente, não é? Pois nós procuramos de preocupações. Estamos muito ocupados, são muitas atividades que estamos a desenvolver e tem-nos estado a deixar com muito pouco tempo. É a razão pela qual nós cancelamos a live da semana passada. Mas também cancelamos porque tivemos uma visita e nós tínhamos que receber essa visita da melhor maneira. Então, toda aquela energia, tudo que a gente fez, né? Então, obrigou-nos a cancelar a live. Ok? Na próxima live vamos falar sobre automação industrial. Vamos olhar um pouquinho sobre o que realmente um técnico de automação industrial faz. O que um técnico de automação industrial deverá saber fazer para te tornar, para que te chames um técnico de automação. O que você precisa dominar? Há muita gente a chamar-se técnico de automação. Eu já tive alguém que disse, olha, eu sou técnico já fiz o curso de automação, mas não entendo de PL6. Isso não existe, colega. Não existe. Em lado nenhum do mundo existe. Ou você fez curso de eletricidade, ou você fez curso de automação. É impossível você fazer curso de automação e não entender de PLC. Se me vieres com essa teoria, eu vou te dizer, faça curso de automação. É impossível que faças curso de automação sem entender de PLC. Não sei que tipo de automação é esta que você fez. Automação 1 é comandos elétricos. Comandos elétricos é eletricidade. Então você fez eletricidade. Ok? Bom, estaremos a falar sobre isso. Automação. Automação industrial. Quais são as áreas da atuação do técnico de automação industrial? Quais são as oportunidades de emprego para o técnico de automação? O que você precisa dominar como técnico de automação? Quais são as vantagens de fazer a formação de automação industrial? Qual é o salário? Quanto ganha um técnico de automação? Não é? Estamos a falar de um técnico de automação júnior, sênior. Quanto é que ganha um técnico de automação? Então, estaremos a olhar para isto, ok? Não é? E estaremos a falar também de alguns PLCs, não é? Já que vamos falar da automação, vamos olhar alguns PLCs, ok? Que precisa ser dominado, por exemplo, hoje a automação tem alta. Existem 4 áreas fundamentais que um técnico de automação deverá dominar. Yeah? Existem 4 áreas fundamentais que o técnico de automação deverá dominar. Quer dizer, é obrigatório que o técnico de automação domine sobre essas áreas. Yeah? Então, estaremos abordando sobre isso na próxima live. Ok? Fique ligado, acompanhe-nos. Qualquer coisa nós vamos atualizar na nossa página. Obrigado, uma boa noite e até já.